Olá, boa noite, seja muito bem-vinda. Eu sou Joyce Hasselmann e junto com a equipe de Veja, trago para você as principais notícias do dia para você passar a sua noite muito bem informado. É o Giro Veja e num dia de surpresinha daquelas, do esgoto, lá no Congresso Nacional. A gente vai direto para a Câmara dos Deputados e hoje foi durante a sessão da CPI que investiga como as ratazanas do PT, PMDB e PP roeram a Petrobras. Pois muito bem, durante essa comissão parlamentar de inquérito, um pouquinho antes de começar o depoimento de João Vacari Neto, a ratazana mora aí, claro, isso abaixo da turma de Lula. Não é que a turma da oposição, na verdade, um funcionário que deve ter as costas quentes, obviamente, acabou soltando os bichinhos no plenário. Vamos dar uma olhada aí nos ratos que foram espalhados em Brasília durante a comissão parlamentar de inquérito para ouvir João Vacari Neto, essa sessão. 5 bichinhos, gente, eu tenho aqui a descrição de cada um deles. São 2 hamsters, 2 camundongos e um esquilo da Mongólia, que acabaram aí deixando os deputados e deputadas em polvorosa. O deputado Bruno Araújo, que é o líder da oposição e que gosta bastante aí das redes sociais, fez graça com o que fez o funcionário do deputado Jacobo. Vamos ver. São os ratos. São os ratos que soltaram aqui, correspondendo à imagem do que significa hoje o PT. Gente, perto da imagem, de fato, dessas ratazanas do Partido dos Trabalhadores que saquearam, que morderam, que sangraram a Petrobras, até que esses bichinhos aí que a gente viu estão bem bonitinhos, viu? Porque aquelas ratazanas, essas são muito mais feias, têm dentes e garras muito grandes, tanto que conseguiram quase que destruir a maior estatal brasileira. Depois da confusão, o funcionário, que repito, é do deputado Jacobo, que é do Paraná, o funcionário foi levado para a Polícia Legislativa. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mandou demitir o funcionário, né? Obviamente ele não fez aquilo sozinho, tinha gente apoiando, mas vai sobrar para aquele que está sempre do lado mais fraco, né? Do lado mais fraco que acaba arrebentando a corda. E depois disso a sessão transcorreu. Quem acompanhou foi o Gabriel Castro e o Vacari Neto estava nervoso, estava trêmulo, não conseguia articular ali as respostas com precisão. E afinal de contas, Gabriel Castro, ele esteve ou não com o doleiro Alberto Youssef? Boa noite. Olá, Joyce. O tesoureiro do PT, João Vacari Neto, chegou à CPI da Petrobras nesta quinta-feira com um punhado de frases ensaiadas e adotando uma postura defensiva. Depois de obter na justiça o direito de não falar a verdade, o petista passou o dia se esquivando de dar respostas diretas sobre acusações feitas contra ele. Nervoso, inseguro e sem demonstrar qualquer indignação com as graves denúncias envolvendo seu nome, Vacari negou ter intermediado pagamentos de propina para o PT, mas acabou dando algumas pistas que podem ajudar na investigação. Admitiu ter ido ao escritório do doleiro Alberto Youssef, embora diga que não encontrou o criminoso, e reconheceu ter mantido encontros com o ex-gerente Pedro Barusco e o ex-diretor Renato Duque da Petrobras, ambos indiciados por participarem da divisão da propina no esquema do Petrolão. A oposição defende agora que o próximo passo seja a acareação entre Vacari e os delatores. A sessão desta quinta-feira foi tumultuada, repleta de discussões e ainda foi interrompida quando um assessor do deputado Fernando Jacobo, do PR, soltou ratos dentro do plenário da CPI. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, demitiu o funcionário. Muito bem, Gabriel Castro aí falando direto de Brasília e mais uma vez aí citando a história da CPI, dessa sessão que ouviu o Vacari, que vai ficar batizada como a sessão da CPI dos ratos. Não que a CPI seja, mas aqueles que estavam sendo ouvidos, assim, fazem parte de um grupo de ratazanas. E repito, os bichinhos que foram soltos ali durante a sessão, esses são inofensivos, gente, perto daqueles do PT, do PP e do PMDB. Ainda em Brasília, a Larissa Borges tem informações de uma outra CPI, mas é de uma CPI que foi por água abaixo, Larissa. Boa noite.
Pois é, Joyce, pelo segundo dia consecutivo, o Senado sentiu na pele as mudanças na articulação política do governo. E hoje, a mesa diretora do Senado arquivou o pedido de criação de uma CPI que ia investigar irregularidades na gestão de recursos de fundos de pensão de 4 instituições ligadas ao governo: Petrobras, Correios, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Ontem, as pressões do governo, agora canalizadas pela atuação de Michel Temer, já haviam sepultado a CPI do BNDES, que pretendia desvendar o modo de distribuição de recursos do banco a aliados do governo petista. No caso da CPI dos fundos de pensão, o senador Aloysio Nunes havia reunido 32 assinaturas de apoio para apurar repasses irregulares de dinheiro a partidos políticos e sindicatos não comprometidos com os trabalhadores. Mas 7 senadores, sendo 6 deles do PSB, retiraram os apoios e derrubaram a CPI, que precisa de no mínimo 27 assinaturas para ser instalada. O PSDB vai tentar recolher novos apoios para colocar de pé a CPI dos fundos de pensão. Mas os oposicionistas que se cuidem, com Michel Temer como negociador oficial do Palácio do Planalto, vão ser cada vez maiores as pressões contra os parlamentares, Joyce. Vamos pensar aqui comigo, um parlamentar que ontem achava que era preciso colocar e implantar uma CPI para investigar os fundos de pensões. E hoje acha que não, que está tudo bem. Achava que ontem tinha corrupção, que ontem roubaram dinheiro, que ontem conseguiram desviar dinheiro, mas que hoje está tudo bem. Bastou um telefonema do vice-presidente da República, Michel Temer. Os parlamentares que achavam até agora que deveria se investigar, haver uma investigação envolvendo o BNDES, que, de acordo com o que se comenta aí nos bastidores, né, até uma frase feita, na verdade, é um grande iceberg. A gente vê a pontinha ali, mas por baixo está enorme o processo de corrupção. Ontem, eles achavam que sim, poderia se investigar o BNDES, mas depois mudaram de ideia. Depois de um telefonema do vice-presidente da República, Michel Temer. Esse parlamentar merece a sua confiança? Esse parlamentar merece o seu voto? Esse parlamentar merece que na próxima eleição você vá às urnas e dê o seu voto de novo para um cidadão como esse, fraco e covarde, que muda de ideia numa investigação séria como essa, ou duas, BNDES e fundos de pensão, porque recebeu um telefonema do vice-presidente da República? É melhor você anotar os nomes de todos eles e colocar na porta da sua geladeira. Daqui a pouquinho eu comento esse assunto com Marco Antônio Villa, aqui entre nós. A gente fala sobre o incêndio no Porto de Santos, que chega ao 8º dia. Eduardo Gonçalves, de São Paulo. Fala, Eduardo. O incêndio de grandes proporções que atinge tanques de combustível em Santos, no litoral de São Paulo, chegou ao 8º dia nesta quinta-feira. Para ajudar a combater as chamas, é esperada a chegada de uma carga de 180 mil litros do chamado líquido gerador de espuma vindo dos Estados Unidos. O produto, que será disponibilizado pela aeronáutica nesta sexta-feira, será utilizado para resfriar os cilindros. Ontem, os bombeiros aplicaram nos tonéis em chamas um pó químico importado da Alemanha chamado de fogo frio. O material foi comprado pela empresa dona dos tanques, a Ultracargo. No fim desta tarde, as chamas já estavam controladas, mas ainda não é possível dizer que o incêndio acabou, porque a qualquer momento podem acontecer novas explosões causadas por vazamento de gás, segundo o Corpo de Bombeiros. Obrigada, Eduardo. E agora a gente fala um pouquinho de economia e a notícia não é muito boa, não. Pelo menos a primeira. A segunda vai ser boa, eu vou contar para você já já. A agência de classificação aponta em um rebaixamento na nota do Brasil. E quem tem informações para mim é o Theo Cury. Fala, Theo. Oi, Joyce. Mais uma vez o Brasil escapou do rebaixamento. Hoje a agência de classificação de risco Fitch manteve a nota brasileira, mas mudou a perspectiva da nota do campo neutro para o negativo. Isso significa que aumentam as chances de, na próxima revisão, o Brasil perder seu grau de investimento. Essa nota, Joyce, é uma espécie de chancela das agências de que o Brasil é um lugar seguro para se investir. A Fitch manteve a classificação do Brasil em BBB, a penúltima nota de grau de investimento. Mas em comunicado, a agência citou que o país pode ter dificuldade em realizar o ajuste fiscal e manterá um ritmo de crescimento fraco. Em março, Joyce, a agência Standard & Poor's manteve a nota brasileira dentro da classificação de grau de investimento. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, tem atuado de maneira consistente para tentar garantir às agências que o país conseguirá cumprir a meta fiscal. Hoje, elas parecem ter comprado a ideia, mas não se sabe até quando a boa vontade com Levy vai durar. É com você, Joyce.
Obrigada, Theo Cury, falando aqui de São Paulo. E a boa notícia que eu prometi aí antes do Theo começar a falar é que as ações da Petrobras subiram 9% e puxaram uma alta da Bolsa hoje. Por que a boa notícia? Porque a gente viu aí que as ações da Petrobras, depois da Operação Lava Jato, depois que se descobriu que, na verdade, a Petrobras foi saqueada pelas ratazanas, aquelas que a gente viu aí no começo desse Giro Veja, as ações só caíam. De vez em quando ensaiavam aí uma alta, mas hoje teve uma alta até significativa, porque os papéis preferenciais da estatal atingiram o maior patamar desde dezembro do ano passado. Quer dizer, uma notícia boa em meio a tantas notícias ruins. Mas como notícia boa quando o assunto é economia no Brasil é uma notícia rara, tem mais uma ruim. É o desemprego, que fica em 7,4% entre dezembro e fevereiro, um índice que subiu em relação ao mesmo período do ano passado. É o governo do PT. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos. Para você que ainda não assistiu a entrevista com Glória Alvarez, a guatemalteca que acabou virando a musa contra o populismo e pela República, eu convido você a assistir aqui em tvdeveja.com. A primeira parte da entrevista já está disponível. Ela que tem virado aí, tem sido um furor dentro das redes sociais, que está aqui no Brasil durante o giro que ela tem feito aí pelos países latino-americanos. A gente se vê daqui a pouquinho com o Marco Antônio Villa, 9 da noite, aqui entre nós. Tchau, gente. Espero você.